Olá! Hoje o nosso tema médico vai ser obesidade na criança. Quando ela começa? Muito bem. A psicologia da criança obesa, ela é inseparável do ambiente que ela vive. Por isso que o tratamento ele vai ultrapassar largamente a prescrição dietética. Então não é só, única e exclusivamente, uma prescrição de dieta, né? Segundo o professor e psicólogo Anderson Zenidarce, ele explica que tudo começa antes mesmo do nascimento. Uau, você sabia disso? Inicia, gente, intraútero. O cordão umbilical é o meio pelo qual o bebê se alimenta e digamos que seria o primeiro seio materno. A psicoembriologia, ela dá um nome de fase umbilical e é por ele que surge a inter-relação física, emocional e energética entre a mãe e o filho. E também os primeiros contatos com o meio externo, justamente através das reações emocionais da mãe em relação às situações do seu cotidiano, né? Então, olha que interessante, qualquer perturbação, quer seja ela emocional, social, orgânica, vai liberar substâncias que pela corrente sanguínea são levadas ao feto, agindo diretamente no seu estado emocional, imprimindo, gente, sensações proprioceptivas, determinando aí a memória celular, ou seja, as células guardam a memória daquilo que a mãe sentiu através das reações químicas que estão na corrente sanguínea, né? As células do corpo, elas passam informações umas para as outras. E por isso é que nós podemos reviver, né, acontecimentos de qualquer fase da vida até a intrauterina. Por isso que é possível fazer uma regressão de memória até o intraútero e descobrir que aquela pessoa guardou informações, né, quando ela estava ainda no útero da mãe. Todas as mensagens arquivadas pela memória celular, é lógico, elas são inconscientes, ou seja, ela não toma consciência. Mas, porém, contudo, entretanto, pode se manifestar a qualquer momento na vida da pessoa das mais variadas formas. Então, é interessante, né, que os médicos homeopatas, eles costumam fazer uma anamnese da primeira vez que a criança chega, assim que ela acabou de nascer, aquela primeira consultinha de 14 dias, né? O médico geralmente faz uma pergunta. Você passou por algum momento difícil na sua vida, alguma perda de um ente querido, alguma situação emocional? É muito importante, né? A gente anota tudo isso, porque fica gravado na ficha da criança. As emoções, geralmente, eu gosto de perguntar para a mãe, essa situação que aconteceu na tua vida, né? Que sentimento ela te causou? Não é a história que interessa, mas qual é o sentimento que provocou dentro de você, né? Isso que aquela pessoa te falou deu mágoa, raiva, ódio, desejo de vingança? Essa situação criou que sentimentos? Porque esses sentimentos é que geraram a bioquímica do seu próprio corpo e que a criança participou e que ela guarda na memória dela. Por quê? Por exemplo, vamos pensar que ela se sentiu injustiçada diante de uma situação ou extremamente magoada, né? Ela vai guardar isso no seu inconsciente. E aí a criança tá vivendo o seu momento, brincando com as coleguinhas, brincando com os irmãos, na família e tal. E aí de repente ela passa por uma situação em que ela sente a mesma angústia. E aí o cérebro dela lembra, fica guardado. Então ao invés dela corresponder àquela situação, digamos assim, de uma maneira desse tamanho, ela responde desse tamanho, porque vai se somar, né? É o mesmo tipo de sentimento, vai se somar aquilo que ela vivenciou intraútero, entende? Por isso que é importante nós perguntarmos e anotarmos para estar guardado na ficha médica dos pacientes, das crianças, né? Muito bem, na psicossomática, as doenças são gritos do corpo, são mensagens de emoções desequilibradas, né? E a obesidade da criança é uma delas.
O corpo, diz a psicossomática, todo, o corpo todo é a forma de expressar o seu conflito, que pode não necessariamente estar nela, na criança, pode até estar na dos pais. Olha como a psicologia, né, traz essa informação. O transtorno de personalidade da mãe atua diretamente nos filhos até 7 anos, dizem os estudos, né? E o do pai, o transtorno de personalidade do pai, né, dos 7 aos 14 anos. Pois é, vamos voltar à gordura. A gordura, ela é um casulo, né, que a pessoa cria inconscientemente para se proteger e se esconder dos problemas externos. Geralmente se trata de pessoas que se magoam facilmente, muito sensíveis, têm medo de perdas, insegurança material, insegurança afetiva em relação ao futuro próximo ou até um futuro distante, né? Pais, por exemplo, que se enquadram a essa postura, eles também são controladores, super protetores, apego exagerado à situação, que não perdoam com facilidade, pode estar determinando a obesidade do próprio filho. Mas esta, gente, é apenas uma das explicações. Outra, por exemplo, né, pode ser a culpa. Uma culpa inconsciente leva muitas vezes à alimentação exagerada do filho, como se ele estivesse presenteando a criança para substituir as suas faltas. Isso acontece muito no mundo de hoje, né? Porque sai de manhã, volta à noite, deixa a criança sempre no berçário, na escolinha, na creche, dê o nome que quiser. Mas a criança fica lá às vezes 10, 12 horas, né? E aí, para compensar essa falta, ela dá uma alimentação exagerada. Como ela não consegue nutrir em qualidade, muitas vezes nutre através do alimento, né? Um grande erro está também nos primeiros meses de vida, onde satisfazemos imediatamente qualquer necessidade ou mal-estar pelo o dom do alimento, né? É interessante, muitas pessoas antigamente e até no dia de hoje, elas costumam fazer isso. Caiu, machucou, ai, coitadinha, né? Ah, dá um docinho que alegra a vida, dá uma balinha, dá um pirulito que ela para de chorar, né? Aí ela fica mais tranquila. E aí, gente, tem que tomar cuidado, porque isso não é uma chave que serve para todas as fechaduras. Todas as emoções, todas as situações que a criança vive, ela não é uma chave para todas as fechaduras. Eu dou um docinho, uma balinha, né? É importante a gente lembrar isso. Muito bem. Hábito este que levarão a criança a resolver todas as dificuldades pelo meio material do alimento e não pela elaboração simbólica. Então, amigos, prestemos muita atenção em relação a isso. Logo, pode-se ver que não existem médicos ou métodos milagrosos. O exercício da arte médica é antes um exercício, gente, de bom senso. O mais importante é que ninguém se iluda. Após uma análise da raiz do problema, o que levará a um emagrecimento consistente e duradouro não é só acrescentar atividade física e a mudança do hábito alimentar, mas também analisar de onde vem toda essa necessidade. Porque um contexto, lembra quando nós falamos que a psicologia da criança obesa é inseparável do ambiente que ela vive? O ambiente dela é todo, é o contexto familiar inteiro tem que estar sendo analisado. Quando se inicia um processo de emagrecimento, o corpo precisa de algum tempo também para se ajustar, né, ao novo padrão de alimentação e ao tipo de corpo que se vai ter. Por isso, os emagrecimentos rápidos não são sustentados, pois a tendência é voltar ao formato antigo que está codificado numa região responsável pela a temperatura corporal, pela fome, pela sede, entre outras. O hipotálamo, que comanda também as outras glândulas. Percebe? Então, quando você quer fazer esses emagrecimentos muito rápidos, o seu corpo não respondeu, o hipotálamo não guardou essa informação. Você precisa, sabe quanto de tempo de um peso só? Você emagrece um tempo e tem que manter aquela quantidade por 9 meses. É quase você nascer de novo.
Aí o hipotálamo guarda essa informação. Aí você vai lá, come um bocadinho, vamos supor, eu tinha 90, aí emagreci para 80, né? Aí eu vou como um bocadinho mais, ou para 81, 82, faço uma pequena regime, volto para 80. E aí fico assim 9 meses, que aí o meu organismo sempre vai voltar para o 80. Daí do 80 eu vou passar para 70, vou fazer um regime para 70. Vocês entendem? Ou a cada 2 quilos, 4 quilos, mas você tem que passar um tempo, uns 9 meses naquele número, para que o teu organismo, a tua memória celular guarde essa informação. Porque daí quando você vai um pouquinho mais além, ele volta para aquele mesmo local, certo? Se você fizer esse emagrecimento muito rápido de, emagreci 15, 20 quilos e não conseguisse manter esses 15, 20 quilos durante 9 meses a 1 ano, qualquer saidinha volta de novo ao local que estava antes, né? É isso que ele quis dizer. Então fica aqui agora umas regrinhas básicas. O uso de verduras e legumes, ele é liberado para aquele que gosta. Porém, deve ser comida junto com um prato quente. Ou então ao final, ao contrário do que nós costumamos fazer, né? Outra diquinha é, as frutas, elas devem ser usadas entre as refeições. O seu consumo logo após as refeições pode dificultar a digestão, tá? Evitar o uso excessivo de sal, isso a gente sabe, né, que pode provocar uma retenção hídrica. Comer em ambiente tranquilo, né, com muita calma, mastigando bem os alimentos para sentir o seu sabor. Isso vai dar tempo de a glicemia aumentar e sentir a vontade de parar antes do estômago ficar cheio demais. O condicionamento, né, você deve fazer junto com a criança, para dar tempo ao tempo. Então, alimentar, mastigar, porque daí dá tempo da insulina chegar, né? E aí dá aquela sensação de saciedade. E quando se come depressa demais, a glicemia, ela não tem tempo de aumentar e se vai comendo, até ela aumentar, entende? Após as refeições, toma uma xícara de chá morno, japonês, chinês, pessoal oriental, né? De até água morna, porque isso facilita a digestão. E para adoçar, use de preferência, gente, a stevia, adoçante natural, tá bom? Não use esses aspartames, nada disso, tá bom? Espero que vocês tenham, que isso tenha ajudado bastante. E o meu nome é doutora Cláudia Mello Fermi, sou pediatra, homeopata, psicossomatista e psicopatologista. Abraços fraternos!